Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição, mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E Milani aí, pessoal, beleza? Essa semana a gente troca um pouquinho os esportes, né? Porque a gente não vai Sim. exatamente falar de. Não vai, exatamente, a gente não vai falar de futebol. A gente vai falar de talento e de garotos, embora nenhum desses assuntos tenha a ver com chocolate, né? Até porque eles não estão pagando a gente pra gente falar. Se eles quiserem, a DM do Twitter tá aberta sempre aí. Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho dos talentos que estão chegando nas quatro grandes ligas americanas. Esse me parece ser um momento, acho que não me parece ser uma virada de chave que acontece agora, exatamente nesse ano ou nessa geração, mas que vem acontecendo de uns tempos para cá, de jogadores jovens chegarem não prontos, mas cada vez mais aptos e cada vez melhores para disputar nas ligas, né, Brinja? E a gente queria trazer um pouquinho desse panorama e saber o que a gente pode esperar dos próximos anos, não é isso? Exatamente. Eu acho que, é como você disse, eu acho que o futuro, com o passar dos anos, vai cada vez mais esses jovens, e a gente também vê isso no futebol, né? Cada vez mais precoce a presença desses jovens jogando no meio dos adultos ali, né? O desenvolvimento deles, e cada vez mais a gente encontra jovens com um talento, um nível que a gente encontraria quando a gente estivesse no auge da carreira. Então, é muito interessante ver essa evolução também. E eu acho que cada uma dos esportes que a gente vai falar aqui, né, das quatro grandes ligas americanas, no caso do futebol americano, do hóquei, do beisebol e também do basquete, é que cada uma delas tem as suas peculiaridades, né? Então eu acho que é, cada um delas tem meio que a sua tradição da forma como eles trabalham o jovem do draft, como eles focam nisso, e também como tem sido essa evolução também na forma como eles trabalham alguns desses, né? Eu acho que, principalmente na NBA, essa mudança, essa invasão dos europeus dominando a NBA é muito mais presente de uns 10 anos para cá. Por mais que sempre teve a Sim. presença dos europeus, mas eu acho que a força deles vem sendo tão grande, e eu acho que e é algo que até eu fico curioso para ver assim, para saber um pouco mais de como é essa divisão de base ou como é o trabalho de base na Europa nos últimos anos. O que eles mudaram a chave assim, para eles pensarem, não, agora vamos trabalhar um pouco mais na formação de jovens, não só nos grandes países, mas também no leste europeu, que é muito forte no basquete. Sempre Muito foi, né? forte. Sempre foi, desde a antiga Iugoslávia, desde a antiga União Soviética, então sempre trabalhou muito bem no basquete. Mas essa chegada dos grandes talentos tomando conta, principalmente a gente vê esse reflexo nos últimos 5 MVP da NBA foram todos europeus, né? Dois pro Giannis, dois pro Jokic e agora um pro Embiid. Então mostra como a força deles, a força do mundo fora dos Estados Unidos vem sendo muito forte na NBA. Mas é só mais uma coisa antes da gente começar, né? Eu acho que também o que trouxe pra gente assim o tópico de fazer esse programa foi justamente um marco que é esse ano, eu acho que a gente pode relembrar no futuro, que esse ano é um ano estacado de talento nas quatro grandes ligas. Porque é normal ter ciclos assim, esse ano, pô, tem 5 caras muito foda na NFL, aí tem uns caras mais ou menos em outro e tal. Aí no próximo ano troca, tem esses ciclos assim, é super natural. Mas esse ano, de tudo que eu acompanhei, assim, que eu gosto bastante de ver de draft, esse ano tá foda. Para as quatro, assim. Principalmente a NBA e a NHL, que tem talentos geracionais ali no seu topo. No caso do Wembanyama na NBA e do Conor Bedard na NHL. Que são caras que todo mundo prevê que, meu, eles vão mudar o jogo e eles vão ser referência nos próximos anos. Mas aí você pega a NFL e a MLB, eles têm um draft tão profundo que você pode pegar um cara lá no 15º que você fala, mano, ele vai ser foda. Ele vai resolver pro seu time. Então, isso é bom também pro equilíbrio da liga. Porque às vezes, tipo,
Um problema é que às vezes a gente acaba encontrando em draft que, tipo, só os top ali são jogadores decentes, vai, ou que tem uma boa chance de se tornarem bons jogadores, né? Lógico que tem um steal ou outro em rounds mais baixos, mas geralmente só os top ali que vão ser grandes jogadores, ou tem a chance de ser grandes jogadores. Mas é legal quando tem esse equilíbrio maior que todo mundo consegue trabalhar talento. Porque é legal Sim. quando tem esse desenvolvimento maior. Porque os times têm que ter uma injeção de jovens. Não pode ser só velha arada e uns caras random ali. Porque você tem que usar, você tem que fazer, dar um jeito. Não, pô, vamos colocar uma mescla ali de uns jovens, com o pessoal mais velho, com o pessoal intermediário ali. Então é bom ter esse equilíbrio não só para o desenvolvimento dos próprios times, mas também da liga. E para o futuro também, tipo, para quem tá querendo entrar no esporte ou para quem é espectador. Então, tipo, tem muita coisa que dá para explorar a partir disso. Mas é isso aí. É, e é interessante, é uma questão que eu vejo principalmente na NFL, que assim, por mais que você queira ter sempre um elenco renovado, né, tipo muito cheio de jovem, Uhum. ou você queira, tipo, estacar com caras um pouquinho mais refinados, você vai barrar numa coisa que é o cap space, né? É, Então, tipo, o cap space mais o draft, ele vai sempre te forçar a fazer uma renovação em alguma parte. sim. Então, essa mescla que você falou é muito. Ela acaba sendo até meio obrigatória, então o time tem que saber trabalhar com isso, né, para conseguir sobreviver nesse meio. A gente começa então falando da NBA. O draft da NBA é 22/6, é isso? Isso. Dia 22/6. As primeiras escolhas dos últimos anos, em 2020, o Minnesota Timberwolves escolheu Anthony Edwards, que joga de shooting guard. Ele estreou em 2020, jogou 223 jogos até essa temporada, média de 21,8 pontos por jogo, uma boa média, Bons números. bons números. Em 2021, a primeira escolha foi o Cade Cunningham, armador do Detroit Pistons, que a gente estava até comentando antes, né, Brinjal, É, que ele é completamente pirado da cabeça. sim. Jogou de 2021 a 23 76 vezes, é um número baixo, né? São duas temporadas, Sim. Teve problema perdeu de lesão. praticamente uma temporada inteira. 17,8 pontos por jogo, para um armador é uma pontuação boa. Uhum. E o último first pick é o Paulo Banqueiro, que é um power forward, em português eu não vou lembrar o nome da posição. É como se fosse o ala pivô. Isso. Do Orlando Magic, 72 jogos nesse ano, nessa última temporada, 20 pontos por jogo. É uma das grandes estrelas em ascensão já na NBA. A principal estrela que deve entrar na liga nesse próximo draft para a temporada de 2023-24 é o Victor Wembanyama, isso, francês. Muito possivelmente vai ser a primeira escolha, a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, né? E um dos comparativos que trazem com ele é com ninguém mais, ninguém menos que o LeBron James, né? O Sim. LeBron James é talvez o jogador mais famoso da NBA agora, nesse exato momento. Ele é consistentemente comparado ao Michael Jordan como o maior jogador de todos os tempos. Acho que essa é uma discussão que não vai ter fim nunca. Sim. Então a gente tem aqui um pequeno comparativo. O Wembanyama, ele tem 19 agora, Brinjel, é isso, né? Isso, 19 anos. Ele tem 19 anos. O LeBron James entrou na liga em 2003, eu acho que com essa mesma idade. E os números do LeBron no high school, no ensino médio, porque ele saiu direto do ensino médio para a NBA, não passou pelo college. Então, nos 4 anos que ele disputou o ensino médio, são 25,2 pontos por jogo, 7,9 rebotes por jogo, 5 assistências por jogo, 55,8% de aproveitamento nos arremessos e 36% dos 3 pontos. O Embaema tem números parecidos, né, em alguns aspectos. São praticamente 14 pontos por jogo, 7,2 rebotes por jogo, 1,4 assistências por jogo, 46% nos arremessos e 26,7% nos 3 pontos. São números inferiores, mas são relativamente parecidos, principalmente porque o Embaema se destacou mais no último ano, né, Sim. da carreira dele.
Ele tá jogando na França mesmo, né? No Metropolitans 92. Metropolitans 92 da França. A primeira escolha desse ano do draft caiu na mão do San Antonio Spurs. Vale lembrar que a NBA, acho que todas as outras, tirando a NFL, todas as ligas usam um sistema de lottery, né? Sim. De sorteio para a primeira escolha, Sim. né? Então tem o sorteio ali entre os times que vão cair com a primeira escolha. Um time tem mais probabilidade, baseado no número de vitórias e derrotas, mas nas últimas 4 temporadas, em 19 e 20, o Spurs terminou com 32 vitórias e 39 derrotas. 11º aqui em média de idades, né? Chegou aí para os playoffs na bolha da Disney. Depois, em 2021, 33 vitórias, perdão, 33 vitórias e 49 derrotas. Depois, em 21-22, 34 vitórias e 48 derrotas. E na última temporada, excelentes 22 vitórias e 60 derrotas. Faz tempo que não fica para cima, né, dos 50% já o Spurs. É um time que não entendeu muito legal, não. A aposentadoria acho que desde a aposentadoria do Tim Duncan. Sim. Essa, inclusive, a primeira escolha do draft. Primeira vez que o Spurs tem a primeira escolha geral do draft desde o próprio Tim Duncan. O time acabou sofrendo com a saída do DeMar DeRozan para o Chicago Bulls, né? Aí acabou, basicamente, as chances dele disputarem vaga nos playoffs, alguma coisa assim. O DeJounte Murray, que foi draftado em 2016, começou a se destacar, né? Bom jogador, apesar de não elevar muito o nível do time, e foi trocado na off-season de 2022 para o Atlanta Hawks por algumas escolhas de draft, o que faz parte da estratégia, né, de tentar tancar, que é abertamente mais aceito na NBA do que nas outras ligas, inclusive, para tentar pegar o Wembanyama, porque de fato é um talento generacional. Nas escolhas, Bringel, quer começar aí com ele? Começar aqui, então, justamente pelo Victor Wembanyama, né? Escolha do San Antonio Spurs. É o francês que joga no Metropolitans 92. Ele é pivô. O Metropolitans é o time que quem é presidente é o Boris Diaw, francês que jogou muito tempo no San Antonio Spurs também. Então tem uma conexão ali do Wembanyama já com o Spurs, pelo fato de ele ser francês, Boris Diaw também, o Tony Parker também. Então tem esse laço já que fica muito bacana pro Spurs. O Wembanyama basicamente uma maravilha física, com 2,25 m. Ele tem altura e mobilidade, e ele leva a bola até a quadra e ataca basicamente como um armador faria. É uma combinação de tamanho e conjunto de habilidades que a liga basicamente nunca viu nessa idade e nesse nível. Alguns comparam a sua habilidade com as do Kevin Durant, pelo estilo, o que coloca ele basicamente no caminho certo para mudar o futuro da liga. O Spurs também são um ótimo ponto de partida para o jovem francês. Eles que têm uma brilhante história com escolha de primeiro round, com first pick no caso, né? No caso do Tim Duncan e do David Robertson, que foram as duas últimas escolhas de primeira vez para eles. E justamente eles trouxeram títulos logo após serem draftados pelo Spurs. E também a relação deles com os jogadores estrangeiros, né? No Tony Parker, no Manu Ginobili e no Boris Diaw. Aqui. A segunda escolha do Charlotte Hornets, né? O mais cotado é o Scott Henderson, que vem da liga da Ignite League, né? NBA G-League Ignite, que é um time da liga de desenvolvimento da NBA. Sim. Ele tem sido visto por muito tempo como candidato número 2 nessa classe de recrutamento. Porém, a gente tem também o Brandon Miller, que a gente vai falar um pouquinho dele depois, como também opção nessa posição. O Henderson parece ser um ótimo companheiro de meio de quadra com o Lamelo, né, que se firmou bem no Charlotte. Os dois projetos vão se encaixar bem na parte do ataque. E ele, durante esse tempo na Liga Ignite, se provou ser capaz de jogar com ou sem a bola.
né? Vai dar para o time um marcador com mais dinamismo que também consegue envolver alguns outros jogadores. Traz também um tamanho, né? Ele é um jogador de porte físico muito bom e deve ter uma transição tranquila depois de jogar com o Ignite, já que o time tem alguns jogadores veteranos também, né? Não são só novatos e jogadores basicamente que não tem o nível da NBA ainda para jogar. Henderson foi visto por alguns como um prêmio de consolação para o time que perdeu em Miami, mas para o Hornets acho que é um benefício bem grande também, um impacto bem legal para a equipe. Exato. Agora na terceira escolha, que é do Portland Trail Blazers, provavelmente eles vão escolher o Brandon Miller, que veio de Alabama e é um pivô. Mas a questão com ele fica um pouco porque ele foi reportado pelo Woj, que é aquele repórter que vaza tudo da É o NBA. Adam Schefter da NBA. É basicamente isso. Foi reportado durante o draft da NBA que as equipes não tinham encontrado nada que desqualificasse o Miller como uma escolha alta nesse ano, mesmo após o seu envolvimento em um caso de assassinato de uma mulher de 23 anos em janeiro desse ano. Na verdade, eles acreditam que o Miller é maduro e focado o suficiente e acreditam que esse seu personagem, essa personalidade dele, é um trunfo para ele na liga. Mas na quadra, o Miller projeta marcar muitas coisas, muitos pontos importantes para ele ser um grande jogador e é uma adição muito bem-vinda aos Trail Blazers. Ele tem bom tamanho, é um protótipo de ala que os times cobiçam com sua capacidade de espaçar o chão e marcar o aro. O American parece estar entre as três primeiras escolhas nessa fase de processo do pré-draft. Um dia, Bringel, a gente vai precisar fazer um programa destacando o porquê, assim, como as ligas americanas elas relevam tanta coisa de jogador, cara. Tanto cara Porque doido, muito cara maluco. né? A gente porque é loucura, cara. É, Desculpa, isso aí pra mim é loucura. é. Não tem como. O quarto aqui nessa lista é o Eamon Thompson, que é um armador do Overtime Elite, que acho que também é um time Da da, J-League. da J-League, isso, me fugiu o nome da liga. Ele entra no draft talvez com o atletismo mais espetacular de todos os candidatos da classe. Né? Um cara que maneja a bola com muita facilidade, né? Tem uma ampla gama de movimentos e um jogador muito natural, um cara muito talentoso naturalmente. Pode encontrar uma maneira de passar a bola para qualquer companheiro de equipe na quadra. Nesse momento, ele apresenta o melhor argumento para os avaliadores ao considerar as expectativas do Overtime Elite nos últimos 2 anos. Tem algumas preocupações, né? É claro, sobre o arremesso de profundidade, né? Tem uma taxa aqui de 25% nos arremessos de 3 em 2,7 tentativas por jogo. Como a gente sabe que a liga caminha muito, né, Sim. para alimentar cada vez mais o arremesso de 3, pode ser um problema, mas a marca de 56, além disso, a marca de 56,6% na linha do lance livre sugere que também tem muito que precisa ser desenvolvido no arremesso, mas ele, além disso, tem outras habilidades, né, no ponto, e defensivamente também é um cara que oferece bastante coisa já, então já dá para ganhar um tempo aí para a equipe trabalhar nesse elemento de jogo. Ele que possivelmente estará vestindo uma camisa do Houston Rockets na próxima temporada. Exato. E quem ficou com a quinta escolha foi o Detroit Pistons, que muito provavelmente vai selecionar o Cam Whitmore. O Pistons que teve uma loteria um pouco decepcionante, porque apesar de ter a maior chance de receber a primeira escolha, ele caiu para o quinto lugar. No entanto, o GM do time, o Troy Weaver, não viu esse resultado como uma grande decepção. Ele acredita que a equipe pode adicionar mais um jovem para o seu elenco, que já está cheio de jovens, de tanto que eles ficam em último nas últimas temporadas. Eles também estão abertos a negociar a escolha, mas de qualquer forma, essa fase do draft parece ser onde as coisas ficaram bastante interessantes para os Pistons. Mas o Whitmore deve ser considerado
como a escolha do Pistons esse draft. Ele se estabeleceu como um dos melhores candidatos no college na temporada passada, muito por conta do seu atleticismo e a sua capacidade de penetrar é, no garrafão e finalizar com muita potência e força. Ele pode marcar de quase todas as partes da quadra e ainda tem muito espaço para se desenvolver no seu jogo. O Whitmore teve alguns desempenhos um pouco inconsistentes devido a lesões, mas tem todas as ferramentas para se tornar um pilar da equipe, algo que o Pistons estão buscando, basicamente junto com o Cade Cunningham, que virou a principal peça da equipe, ele foi draftado há 2 anos atrás. A gente citou os últimos drafts aqui, né? Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Orlando Magic que tiveram as últimas primeiras escolhas. O Magic já aparece no top 5 de novo. Tá feia a situação lá em Detroit. Mas aqui a gente tem o top 5 da NBA e, assim, a gente tá falando de um cara que nem o Embayama, que é um talento, tipo, muito, muito, muito absurdo. Sim. E jogadores que, assim, a gente costuma comparar jogadores dentro do próprio draft, né? Então, tipo, o cara é o quinto, que nem o caso do Cam Whitmore ou do Amen Thompson, né? Pô, ele tá abaixo, ele tá bem abaixo, por exemplo, da nota que recebe o Embayama, mas isso não significa que ele não vá transicionar para um cara muito bom no nível da NBA, né? É que a expectativa em cima, principalmente do Embayama, é muito grande. Sim, de muito que eu li do pessoal que cobre esses prospectos mais de perto, eles dizem que o top 3 ali assim é basicamente discutível, não tem como fugir deles, só talvez seja uma troca do segundo pelo terceiro, mas ali depois a partir disso é meio que, pô, pode acontecer umas coisas meio loucas, porque tem muita gente boa para baixo deles, tanto que o pessoal reclama bastante do que o Rockets pode fazer, porque o Rockets, por mais que muito provavelmente eles vão picar o Eman Thompson, pode não ser o jogador que eles estão precisando. Mas aí tem sempre aquele dilema, né? Vamos picar um cara que é o talento mais disponível pra gente, ou vamos picar o cara que é o melhor pro que a gente precisa hoje. Então fica sempre esse dilema, mas esse draft está bem profundo na NBA também. A NBA ainda tem uma facilidade maior de acontecer as coisas, né, do tipo, o time escolher o BPA, né, que é o Best Player Available, né, o melhor jogador disponível, e trocar, né, Sim. que acontece bastante, aconteceu com vários jogadores importantes na história da NBA. Um deles é o Kobe Bryant, que muita gente não se lembra, mas ele não foi draftado pelo Lakers, Pelo embora Hornets, ele só né? tenha, acho que ele só tenha jogado pelo Lakers. Exato. Agora vamos de MLB. A MLB que o draft vai acontecer do dia 9 ao dia 11 de julho. E as primeiras escolhas vão primeiro para o Pittsburgh Pirates, depois o Washington Nationals, depois o Detroit Tigers. Em quarto vem o Texas Rangers e em quinto o Minnesota Twins. Depois segue a ordem lá de muita gente. O único que eu acho que vale a pena falar aqui assim para quem quiser depois olhar a lista e pensar, caralho, mas cadê esse cara? É o É o Dodgers, porque o Dodgers ele não tem escolha no primeiro round, mas não porque ele trocou a first pick, a escolha de primeira rodada, mas sim porque tem o competitive balance da MLB, que é quando o time ultrapassa o cap ali, o luxury tax, por uma sequência de anos, ele é punido. Então ele é punido perdendo 10 lugares no seu draft. Então o Dodgers que deveria estar, se não me engano, em 26, ele caiu para 36 nesse draft. Então é só isso. E o Mets também. O Mets também foi isso. O Mets que deveria ser 22 caiu para 32. Então eles caem 10 posições e também são punidos com 40 milhões. Basicamente isso. Interessante, mas nem tanto. É tipo isso. Mas falando aqui das últimas escolhas de primeira rodada dos últimos anos. Em 2020, o Detroit Tigers escolheu o Spencer Kelson, primeira base, que fez a sua estreia no ano passado. E desde então ele tem 149 jogos, 507 aparições no bastão, 108 rebatidas, 130 strikeouts e 21,3% de aproveitamento no bastão. Números ok assim para um cara que é novato.
mas por ser a primeira escolha, talvez a expectativa seja um pouco maior. Em 2021, o Pirates selecionou o Henry Davis, catcher, que ainda não jogou na MLB, não fez a sua estreia, que é o caso também do Jackson Holliday, que foi selecionado em 2022 pelo Baltimore Orioles. Isso é um pouco da peculiaridade que a gente falou no início do programa, né, das diferenças das ligas. A MLB é o que é mais específico assim nesse caso, porque todo jogador que é draftado, quase nunca ele vai direto para a MLB. É um milagre muito absurdo, porque são mecânicas tão específicas que o cara tem que aprender a ajustar ali do high school pro college, para as minors, para MLB, que a gap é muito grande. Então, se o cara pula, ele acaba sofrendo muito. Isso eu acho que até pode ser um dos fatores que o Torkelson deve ter sofrido um pouco, principalmente pelo alto número de strikeouts que ele recebeu desde o ano passado. Mas isso é normal, porque você tem que ajustar a uma velocidade muito maior, a potência muito maior, o pessoal que defende muito melhor, então é outro jogo. E essa diferença ela existe entre as minors também, né? Tipo, Sim, que tem a Double A e a Triple A, né? Acho que a mais alta, logo embaixo da MLB, acho que é a Double A, é isso? Single A, Double A, Triple A. Isso. Então, tipo, essa escadinha também já tem a sua diferenciação, Sim, né? sim. Por isso que é muito normal um cara que quando é draftado, ele fica mais 1, 2 anos nas minors trabalhando, principalmente quando o cara é rebatedor. Porque ele tem que ajustar. O beisebol é muito mecânico. Então ele tem que ajustar Sim. algumas coisas de timing e ajustar o swing dele para um outro nível que leva mais tempo. Geralmente quando o cara ele é arremessador e ele tem um stuff bom, que é um arsenal de comandos e arremessos já de alto nível, ele basicamente precisa mais fortalecer o corpo. Para ele ter gás, para ele ter físico, para ele conseguir lançar 80 arremessos numa noite. É basicamente isso, porque o stuff dele, ele já sabe. É mais ele querer adicionar mais um arremesso no seu arsenal e manter o corpo ali para ele tancar uma porrada daqui, pô, o bicho vai É, cansar. 80 arremessos a cada 4, 5 dias, né? É. Isso é uma expectativa Basicamente baixa, isso. né? Porque tem caras que vai fazer 100, cento e poucos arremessos por noite. Mas aí são os caras que são. Ele tem até a questão mais física, assim, né? Geralmente é muito comum você ver pitcher pesado, porque eles têm que aguentar essa carga física muito maior do que os caras de campo. Então é muito comum ver caras altos e fortes, e é muito difícil você ver pitcher pequeno e magro, porque ele tem uma dificuldade maior a se ajustar a essa questão física, né? Um caso muito famoso disso é o Tim Lincecum, que venceu 2 vezes o Cy Young pelo Giants, acho que foi 2008, 2009, se não me engano. Venceu 3 World Series com eles. Foi um cara que fez história, mas ele acabou a carreira dele basicamente com 26 anos. Porque o físico dele não aguentou. Não Chegou aguentava. num ponto que ele não conseguia, não era nem culpa dele, assim. Ele tentou ajustar a mecânica, tentou fazer outras coisas, mas o corpo dele não dava. Então ele sofreu muito e acho que ele aposentou com 30, 31, um negócio assim, porque ele já estava sendo escanteado. Nenhum time mais queria nem dar chance para ele. E é uma consequência, não tem muito o que fazer, é o estilo do jogo e a gente às vezes encontra uns caras mais magros assim, tanto que eu lembro do Tristan McKenzie do Cleveland Guardians hoje. Ele talvez seja o cara mais magro que eu já vi na MLB. Ele é um puta de um palito, mas ele arremessa muito bem. Mas a questão fica mais quando vamos ver no futuro, né? Como ele vai aguentar isso. Mas É, ele joga muito. os caras mais magros geralmente são os que têm as mecânicas mais malucas, né? Sim. Tem aquele. É. Eu não vou lembrar nem que o nome do cara, nem que time que ele joga, que é um cara que arremessa meio de baixo, faz um malabarismo, joga a perna pro alto e o É, arremesso sai meio de baixo. Acho que não tava no Angels a última vez que eu lembro. tem uns caras que fazem isso. É que às vezes os caras tentam. Tipo, Eles tentam meio que inventar umas mecânicas diferentes que vai meio que combinar mais com o seu corpo. Porque não tem a mecânica certa, que todo mundo tem que fazer. É mais o que combina com você e com o seu tipo de arremesso, né? Mas é. Mas é isso. Falando um pouco mais sobre essa classe de draft, essa é uma da classe de draft mais forte dos últimos tempos, especialmente na parte do topo, com 3 jogadores que poderiam ser a primeira escolha, não só nesse ano, mas em qualquer ano dos anos anteriores. É, E há muita profundidade nessa classe universitária, principalmente em rebatedores.
algo que a gente não via há vários anos, pois vemos jogadores que não foram convocados como alunos do ensino médio no draft de 5 rounds desde a pandemia, saindo como jogadores para a faculdade. Então essa safra de jogadores do college também é melhor que a do ano passado. E o grupo de rebatedores do high school está acima da média também. Porque também vai para os dois, né? Draftado pode ser não só os casos do high school, mas também do college. Tem um pessoal ainda que pula. Mas é isso sobre essa classe de draft como um todo. Como eu falei antes, o Pirates, que é quem tem a primeira escolha desse ano, os últimos anos dele. Em 2019, o Pirates terminou a temporada com 69 vitórias, 93 derrotas, terminou em último na sua divisão. A média do elenco com 27,3 anos, 27,3 anos no geral. Em 2020, eles terminaram a temporada com 19 vitórias, 41 derrotas, em último também na sua divisão. Foi uma temporada regular com menos jogos por conta do Covid, que eles fizeram a bolha e tal, foi tudo diferente. Em 2021, volta ao número de jogos normal, o time terminou com 61 vitórias, 101 derrotas, em último novamente. E em 2022, 62 vitórias, 100 derrotas, em penúltimo na sua divisão. Mas uma coisa que a gente consegue ver com o passar dos anos é que eles começaram a ficar um pouco mais jovens na média de idade. A primeira escolha, então, do draft da MLB é do Pittsburgh Pirates, e a chance mais alta é que seja escolhido Dylan Cruz, outfielder de LSU, vem do college, então o desempenho dele pode ser considerado como uma das maiores temporadas ofensivas na história do beisebol universitário, já que ele atingiu 49% no último fim de semana, com mais que o dobro de walks do que strikeouts. Ele teve 49 walks contra 21 strikeouts, o que significa que ele é um rebatedor muito temido pelos arremessadores do college baseball. E jogando bem também defensivamente, no campo central. Não é o jogador com mais ferramentas na classe de recrutamento, seja faculdade ou ensino médio, mas o desempenho dele chama muita atenção, e pode ser que torne ele a primeira escolha, e não pior, pode ser que ele não caia além da terceira escolha desse próximo draft. Isso. Em segundo, quem vai selecionar é o Washington Nationals, que muito provavelmente vai pegar o Wyatt Langford, de Flórida, também outfielder. O Langford que teve uma temporada tremenda no ano passado, mesmo que ele não consiga igualar essa produção absurda do Cruz, ele fez o bastante, apesar de ter uma lesão bem dolorosa e sofreu com uma falta de... na verdade, ele sofreu uma lesão com uma bolada na virilha. Ele voltou incrivelmente rápido e mesmo após cirurgia, ele ainda está batendo na média e com potência. Com força total, o Langford é um corredor de 70 e tem mais força bruta do que o Cruz, mas o Cruz é um melhor rebatedor e um melhor defensor. Apesar da vantagem do Langford em velocidade, mas para apostar no teto de potência e velocidade, iria com o Langford, mas o Cruz é uma aposta mais segura como um todo. O terceiro time que escolhe é o Detroit Tigers. A gente está vendo aqui a segunda liga que a gente fala, é o segundo time de Detroit que está escolhendo alto no draft, que significa que já não é uma boa fase dos times daquela cidade. O mais provável aqui, o mais bem cotado, é o Paul Skenes, que é um arremessador destro de LSU, também companheiro de equipe do Dylan Cruz. O Skins tem provavelmente o arremesso universitário mais difícil que já vimos, lançando 160 km por hora em várias entradas e com média de 150 km por hora esse ano. Um ótimo slider para ajudar a eliminar 53% dos rebatedores que ele enfrentou em 2023. Diminuiu um pouquinho o desempenho nas últimas semanas, né, cedendo um pouquinho mais contato com força, incluindo todos os 4 home runs que ele permitiu nesse ano e 5 das 8 rebatidas extra base, né, rebatidas duplas ou triplas. Ele tem 1,80, uma boa mecânica, mas ainda precisa desenvolver um pouquinho o changeup, e é uma comparação justa com alguns dos melhores candidatos a arremessadores universitários que a gente viu nos últimos 20 anos entrando na liga,
como por exemplo Garrett Cole, Stephen Strasburg, Justin Verlander e Max Scherzer. E assim, na maioria dos últimos anos, assim, o Scan seria a escolha número 1 no consenso. Só não vai assim esse ano porque realmente, né, tá Se bem fudeu. estacado. Em quarto, o Texas Rangers vai selecionar o Walker Jenkins, que ele não foi pro college, ele está saindo direto do high school, da South Brunswick. Ele também é outfielder. O Jenkins é definitivamente o favorito entre os rebatedores do high school esse ano, quando se trata de avaliações dos olheiros sobre a sua capacidade de rebater. Os olheiros adoram o swing do Jenkins, é um ótimo movimento e com muito poder. Ele é um atleta muito sólido e que muito provavelmente vai continuar a carreira no outfield jogando muito bem. Quinta escolha do Minnesota Twins, possivelmente Max Clark, também outfielder, também vem direto do ensino médio, da Franklin Community High. Ele é o jogador do ensino médio que você escolhe se você quer grandes ferramentas, já que ele é um corredor com um corredor com um braço bem positivo e joga mais no center field, né, no centro do campo. Ele tem velocidade no bastão, né, rebate muito rápido e tem uma força mediana agora, mas o seu arsenal de rebatidas não é tão avançado quanto o do Walter Jenkins ou mesmo de alguns dos outros do ensino médio que estão abaixo dele ainda. Ele também sofreu com uma concorrência meio ruim, né, em Indianápolis, sofreu alguns walks intencionais, então também é um cara que chega a ser temido por arremessadores, então atraiu a atenção das equipes pela sua forte presença nas mídias sociais, né? Então um talento muito grande, assim, a gente citou aqui alguns caras muito bons no bastão, se não fossem eles, a briga ali para ser primeira escolha também teria o nome dele, sem dúvida nenhuma. Exato, a gente fecha aqui a MLB e agora vamos dar uma passada pela NHL. Na NHL, as primeiras escolhas ficaram para Chicago em primeiro, depois Anaheim, Columbus, San José e depois Montreal. Na NHL acontece tanta troca maluca com o draft que nem vale a pena falar o resto. Mas essas são as primeiras escolhas desse draft. Nos últimos anos, quem foi primeiro? Em 2020, o Alex Lafreniere foi selecionado pelo Rangers. Ele é um left wing, ele estreou em 2020, desde então 216 jogos, 47 gols, 44 assistências, no total 91 pontos, números ok. Ele tá jogando, se não me engano, na terceira linha do Rangers, então ele não. Ele, desses três aqui que eu. Daqui a pouco eu volto. Vamos concluir isso daqui. No ano seguinte, 2021, o Owen Power foi selecionado pelos Sabres. Ele é defensor. Ele estreou no mesmo ano e desde então 87 jogos, 6 gols, 32 assistências e 38 pontos no total. E no ano passado, o Juraj Slavkovsky foi selecionado pelo Canadian e desde então 39 jogos, 4 gols, 6 assistências e 10 pontos no total. Mas como eu tava falando, dessas três últimas escolhas, dos últimos 3 anos, né? O Lafreniere é o que tinha o mais hype, mais expectativa desses caras. E não, até agora não conseguiu atingir essa expectativa. Por mais que o Rangers tava cheio de moleque, muita escolha boa nos últimos anos, ele tá sofrendo um pouco para conseguir encaixar seu jogo. Tanto que ele é RFA agora esse ano. Fica a dúvida se ele vai continuar no time. Muito provavelmente eles vão tentar assinar ele por um ano, para ver se vai dar certo. Mas ele é um cara que não conseguiu engrenar ainda, mesmo com toda essa expectativa. O Owen Power também é um cara que subiu e desceu várias vezes com os Sabres, ele não se estabilizou ainda. E o Slavkovsky, ele ainda está muito cru para o canadiano, apesar do canadiano ser horrível, mas ele ainda está muito cru. Esse ano a expectativa fica por conta do Conor Bedard. Ele vai ser a primeira escolha de draft, isso não tem dúvidas. Da mesma forma como o Embayama vai ser a primeira escolha da NBA, o Bedard vai ser o cara desse ano. Ele tem uma expectativa muito grande em torno dele.
e vem com isso as comparações com outras grandes estrelas é, de drafts anteriores e a expectativa do que ele pode atingir na liga também, né? Então ele é muito comparado com o Conor McDavid e com o Sidney Crosby. Então um pouco aqui de comparação dos stats desses três jogadores nas suas respectivas ligas antes de chegarem à NHL e também no World Junior, que é a principal competição de qualquer jovem no mundo do hockey antes da NHL. Então o Crosby, que foi draftado em 2005, fez 121 partidas, 120 gols, 183 assistências. Então 303 pontos, Cacete. quase uma média de 3 pontos por jogo, o que é bizarro. Ele participou de 2 mundiais, foram 12 partidas no total, 8 gols e 6 assistências, então 14 pontos em 12 jogos, bons números para o Sid. Em 2015, o Conor McDavid foi draftado pelo Oilers e ele fez 166 partidas na OHL, com 97 gols, 188 assistências e 285 pontos no total. Ele também competiu em 2 mundiais, 14 jogos, 4 gols, 11 assistências, 15 pontos no total. E o Bedard, que na OHL fez 184 partidas, 184 gols, 137 assistências. Então 271 pontos para ele. É básico, assim, só para deixar claro, Bringel, é uma média de um gol e pelo menos uma assistência por jogo, Sim, né? É isso. só isso. Perfeito. Ele também jogou 2 mundiais, 14 jogos, 13 gols, 18 assistências, 31 pontos. Então, média de mais de 2 pontos por jogo em mundiais. Então, comparando esses três assim, ele foi o melhor em questão de World Junior, mas em questão de stats puramente pré-NHL, o Crosby foi melhor, mas a expectativa é muito grande sobre o Bedard também. E o Blackhawks, né? O incrível E o Blackhawks. Blackhawks? Vamos primeiro falar dos últimos anos do Blackhawks, vai, no papel, depois eu falo da merda. Os últimos anos do Blackhawks. Na temporada 2019-2020, eles terminaram com 36 vitórias, 34 derrotas e ficaram em 12º na conferência, com média de idade de 28,5. Foi um playoff que eles tiveram rounds a mais, então eles expandiram o playoff por conta do Covid. Na temporada seguinte, 2021, o Blackhawks terminou com 24 vitórias, 25 derrotas e terminou em sexto nessa, nessa conferência. Mas foi um ano esquisito, porque a NHL teve que repaginar todas as conferências por conta das restrições do Canadá em relação ao Covid. Então os jogadores não poderiam, sei lá, se tivesse um time dos Estados Unidos e do Canadá, o cara não poderia viajar, ele teria que fazer quarentena por 15 dias. Então isso quebraria muito o calendário, então eles fizeram uma conferência só para os canadenses, depois repaginou o resto dos americanos para não ter esse problema. Aí na hora do playoff juntou todo mundo num lugar só. Na temporada seguinte, 2021, o Blackhawks terminou com 28 vitórias, 42 derrotas e ficou em penúltimo na conferência. E no ano passado, eles terminaram, na verdade, esse ano, né, porque acabou agora. Eles terminaram com 26 vitórias, 49 derrotas e ficaram em último na sua conferência. Então, o Blackhawks basicamente foi um buraco negro dos últimos anos, apesar do time ter vencido 3 títulos na última década. Foi um time muito vitorioso, principalmente levado pelos seus grandes jogadores da sua última década, no caso do Patrick Kane, do Jonathan Toews, do Duncan Keith. Então, foi um time que foi muito vitorioso, chamou muita atenção. Eles eram o grande bicho papão ali do playoff na última década, junto para mim do Kings, que o Kings era chatíssimo. Era um time que não tinha tanta estrela, mas eles cresciam de uma forma absurda no playoff. Então o Blackhawks era o grande time. Mas aí tem a mancha dos últimos anos, que é o envolvimento do Blackhawks em um caso de abuso sexual que o time se envolveu no início da década passada e que veio a estourar em 2021.
Então eu vou repassar aqui meio por cima a timeline, né, a linha do tempo do que foi esse caso e como ele impactou no Blackhawks hoje e por isso muita gente ficou brava com a escolha de primeira rodada cair justamente para o Blackhawks. Então, em 2010, o Blackhawks estava nesse período que ele ia começar a ser um time muito vitorioso, estava chegando ali para se tornar esse time. Tem um jogador que ele, na verdade, em 2021 começou esse caso todo porque descobriram uma um lawsuit, esqueci de novo como é lawsuit em inglês, Não é ação jurídica. ação judicial, Ação judicial, alguma coisa uma parecida com ação isso. judicial contra o Blackhawks em 2021, é, no nome de uma pessoa que eles colocaram como se fosse um nome X, que eles nomearam como John Doe, para não mencionar o nome da pessoa que colocou essa denúncia. E ele alegando que em 2010 ele sofreu abuso sexual quando ele tinha 22 anos por parte de um técnico de vídeo do Blackhawks. E o nome desse cara é o. Eita, pô, agora eu perdi aqui agora. O Aldrich. Isso, John Aldrich. Ele foi acusado, ele tirou proveito da situação de um jovem de 22 anos que fazia parte meio que da base do Blackhawks ali, ele não fazia parte do roster principal. É, ele abusou sexualmente do rapaz 2 vezes em 2010 e ele falou para ele que se ele falasse sobre esse caso para alguém, ele nunca mais iria pisar na NHL e ele tinha que falar que ele tinha gostado dessa situação para isso nunca voltar nele. Mas aí esse jogador, que até então a gente não sabia o nome, ele reportou para outras pessoas que faziam também parte do front office do Blackhawks na época, e eles decidiram não seguir adiante com essa acusação do jogador. Eles decidiram preservar o ambiente do time que estava no meio de uma campanha de playoff, porque eles não queriam prejudicar o que poderia ser um time vencedor, porque eles sentiam que aquele time era muito bom e que estava numa mentalidade boa. Então eles preservaram o time, mas quem pagou por isso foi esse jogador que ficou pro resto da vida basicamente traumatizado por conta dessa situação. Ele, obviamente, nunca mais voltou para a NHL. Recentemente a gente descobriu que ele foi jogar na Alemanha, então teve todo um processo ali assim do pessoal se solidarizando com a história dele. Mas demorou muito para essa história estourar também. E nos anos seguintes, o pessoal de recursos humanos foi tentar ir atrás dessa história, porque, como eu disse, em 2021 estourou isso, mas desde 2010 já tinha sido reportado essa história. E quando o pessoal de recursos humanos foi tentar investigar um pouco mais, o pessoal do front office do Blackhawks negou totalmente o caso, por mais que eles sabiam de tudo isso. E depois que estourou todo esse caso, toda a investigação, a única punição que o Blackhawks recebeu foi uma multa de 2 milhões de dólares pela forma como eles lidaram com essa situação. E foi basicamente isso que o Blackhawks fez, fora os títulos do ano passado, da década passada. E também todo esse pessoal que foi envolvido já saiu do time, mas por decisão própria deles. Ninguém foi demitido, ninguém foi expulso, ninguém foi nada. Todos eles decidiram que não queriam mais ficar por conta da pressão, que obviamente era gigante em cima deles. Um grande nada acontece feijoada, né? É Um padrão, grande né? nada acontece feijoada. É um caso, assim, muito sério. A gente comentou antes que a gente, se falassem que isso aconteceu, sei lá, na década de 60, na década de 50, 70, às É, vezes a gente até não entenderia, né? sim, mas seria um Mas, pouco assim, mais. É, o contexto sim, faria um pouquinho, né, mais, não mais sentido, mas enfim,
Agora, tipo, isso ter acontecido em 2010 e ter sido tratado da forma que foi tratado é um negócio muito absurdo, um negócio absurdo, assim, em níveis estratosféricos. Sim, isso mancha também muito não só a NHL, mas principalmente o Blackhawks, que é uma franquia Sim. super vitoriosa. O Blackhawks é um dos Original Six, né? Sim, É um dos 6 times ali que ajudou a fundar a liga, tipo, sim, e 120 anos atrás. um time histórico que teve grandes jogadores em várias décadas e fica feio. E a bronca que muita gente pegou quando o Blackhawks recebeu essa primeira escolha do draft, porque eles estavam com a probabilidade de ser terceiro. E eles pularam para primeiro e enfureceu muita gente justamente por isso. Porque eles deveriam ter sido punidos perdendo escolha de drafts por vários anos. Sido punido Sim, gravemente, para eles se ferrarem por muito tempo. E eles acabam sendo premiados com um jogador absurdo no ano seguinte, né? o maior talento disponível nos últimos anos. Falando um pouquinho de Conor Bedard, ele é um center que joga atualmente no Regina Pats, né, da Western Hockey League. Ele encerrou a temporada 22-23 da WHL com 143 pontos em 57 jogos, liderou a liga por uma margem muito ampla. O próximo jogador mais próximo teve 107 pontos, uma diferença bem grande. Ele estabeleceu os recordes mundiais de mais pontos na carreira, 36, mais gols, 17, mais pontos em um único torneio, com 23, e mais assistências em um único torneio também, com 14, e também quebrou o recorde mundial sub-18 de mais pontos em uma única competição, com 23. De novo, o Brindel já falou, né, comparado com os grandes nomes, o Sidney Crosby e o Connor McDavid, os grandes nomes da posição dos últimos anos. Exato. Na sequência, o Ducks provavelmente vai pegar o Adam Fantilli, de Michigan, que é um center. E não parece que o Fantilli é uma decisão muito definida ainda para o Ducks. Eles irão considerar cada vez mais o Michkov, o Will Smith ou o Leo Carlson, que são os outros caras que podem ficar em segundo, terceiro ou quarto nesse draft para mostrar o quão profundo esse ano, mas ele certamente faz mais sentido para o Ducks e se encaixa melhor na combinação de poder, presença e espírito competitivo que eles estão buscando ao selecionar caras como o Mason McTavish e o Nathan Gauthier nos últimos anos. Eles já têm grandes candidatos quando se trata de defesa, no Owen Zellweger e no Pavel Mintyukov, que eles vão se juntar também ao Jamie Drysdale e o Jackson Lacombe. Eles também têm o defensor do ano da QMJHL, no Tristan Luneau, que também está em muita ascensão, mas o Fantilli dá a eles um potencial de ser um center de primeira linha e a flexibilidade de mover o Trevor Zegras de volta para right wing. O Trevor Zegras, que é, no caso, o principal jogador do time hoje, que é um cara que, meu, se qualquer pessoa quer ver skill, é skill mesmo, vai na NHL e bota Trevor Zegras NHL All-Star. Ele faz um bagulho que é bizarro. Ele coloca uma venda no olho, ele não vê nada. O pessoal dá o puck pra ele no meio do gelo, ele faz meio que uma dança lá e faz um gol absurdo. É um negócio mais surreal que eu já vi na minha vida. É bizarro. O cara é Que muito foda. loucura, O cara é muito foda. que loucuraça. A terceira escolha é do Columbus Blue Jackets, que o mais cotado aqui é o center Will Smith, da seleção americana sub-18. Na teoria é aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes, né? O Blue Jackets e o tipo de caras que eles cobiçam e o ajuste de estilo de emparelhar talento e habilidade, né, do jogo do Smith com alas como o Johnny Gaudreau, o Kent Johnson ou shooters como o Patrick Lane e o Kirill Marchenko. Mais sentido ele faz, né? Faz bastante sentido essa escolha para o Blue Jackets, que também precisa de uma estrela como center, um cara que traga um pouquinho de inovação e produtor de pontos, mais do que qualquer outra coisa,
e aí o Smith, assumindo que o protótipo de center de primeira linha do Fantilli já era, é o cara que mais se encaixa dentro dessa escolha. Isso aí. Em quarto, o Sharks deve buscar o Leo Carlsson, que joga no Orebro da Suécia. Ele que é center. Mas o Sharks também vai considerar o Mitkov aqui. Ele também pode muito bem ser a escolha, mas é mais provável que seja o Carlson, por conta do problema do Mitkov, que a gente vai falar um pouco depois é, na próxima escolha. Os Sharks têm uma abundância de prospectos pequenos no ataque, enquanto o Mitkov está numa estratosfera, num nível completamente diferente do William Eklund e do Thomas Bordeleau e de vários outros jogadores do time. Fica a dúvida se vale a pena esperar os 3 anos para ir atrás do Mitkov ou se vale a pena ir atrás de um cara mais certeiro, de um center grande como o Leo Carlson. Não faz mal que ele se junte aos compatriotas como o Carlson, o Zetterland, o Andreas Johnson, que também vai jogar com ele agora no Mundial, se não me engano. O Oscar Lindblom. Então tem muita gente sueca ali no meio do Sharks, então contribuiria muito para ele também. A quinta escolha do Montreal Canadiens, e aqui a gente tem o David Reinbacher, que joga no Kloten da Suíça, é um defensor, ou o Matvei Mitkov, do SK São Petersburgo, ele é um right winger. E aí a gente entra no assunto que o Brinjel falou, né? Em talento puro, o Mitkov, ele é claramente o jogador com o teto mais alto nessa classe de jogadores, fora o Conor Bedard, né? Assim, basicamente são os dois caras com o mais alto potencial dentro dessa classe. Uhum. O hype em torno dele foi até moderado por causa de alguns pontos de interrogação um pouco sérios, né? E o Mitkov assinou com a KHL pelos próximos 3 anos. A KHL é a liga da Rússia mesmo, Sim, né? sim. É a liga da Rússia. Até a temporada 25-26. Então, draftar ele hoje significa que ele só vai chegar depois da temporada 25-26. Então são 3 anos aí até ele chegar na NHL, mas isso também significa que você não tem controle nenhum sobre o desenvolvimento dele a curto prazo, né? Agora sim você não tem, você não consegue basicamente moldar ele da forma que você quer para o seu time. Esse desenvolvimento é importante porque, embora o potencial do Mitkov seja muito alto, ele está longe de ser um jogador perfeito, né? Ele tem algumas questões aí ainda para aprimorar no jogo. Por óbvio, algumas equipes hesitam em recrutar jogadores russos no geral por causa da situação geopolítica relacionada à invasão da Ucrânia pela Rússia. E depois tem o fato de que as equipes que estão entre as 5 primeiras desse ano não tem não estão assim tão desesperadas por candidato de qualidade, né? Sei que tem muita gente de elite disponível, então, graças a uma classe rica, então às vezes a equipe pode se dar o luxo de deixar passar um cara um pouco mais talentoso, como é o caso do Michikov, por causa dessa questão. Então, aí vem a pergunta, né? Por que apostar muito no Mitkov quando há outros prospectos extremamente talentosos disponíveis? Exato. O Mitkov, cara, ele tá sendo avaliado assim como um futuro draft pick junto com o Bedard tem uns 3 anos. Então faz muito tempo que o pessoal olha para os dois e fala: Meu, esses dois vão ser absurdos. É da mesma geração ali de Ovechkin e Crosby, a nova geração é esses dois, o Mitkov e o Bedard. Então faz muito tempo que eu leio sobre eles dois, e até na época que estourou essa renovação do Mitkov na KHL, ficou muito essa dúvida de que por que ele fez isso, mas é algo que já aconteceu nos últimos anos também. O Kaprizov foi o último que fez isso, que ele joga no Wild hoje, e ele chegou destruindo. O rookie year dele, ele quebrou tudo. Ele tinha 26 anos. Isso não é ano de rookie, mas ele quebrou todo mundo, porque ele tava pronto. Mas fica essa dúvida, né? Tipo, será que o Michkov vai evoluir o que se espera dele? Porque ele tá num time muito ruim. Esse time que ele tá, se não me engano, foi o último ou penúltimo da KHL no último ano. Então, isso pode interferir um pouco no seu desenvolvimento ou não. Ou pode dar espaço para ele ser o cara do time e fazer o que ele quiser, e crescer como Exato. uma estrela ali.
já se acostumar num nível um pouquinho mais alto, né? Num nível profissional um pouquinho mais alto, né? Às vezes o cara cresce nesse tipo de situação. Sim. Mas aí fica um pouco a dúvida também com ele em relação ao size, né? Porque ele é um cara que não é muito grande, o Bedard também não é um cara muito grande. Por isso fica a dúvida em relação aos dois, como eles vão se adaptar e ajustar o jogo deles à NHL. Até lá o Michkov provavelmente vai ter crescido bem já vai estar um big boy, mas o Bedard ele precisa ver como ele vai ser, porque ele vai ser o center de primeira linha do Blackhawks fácil, porque não tem ninguém naquele time que presta. Ele pode ser goleiro se ele quiser, porque o time é uma merda. Mas ele vai ser o cara ali. E o Michkov, ele resta essa dúvida, porque se você vê vídeo dele, ele é absurdo. Ele tem uma capacidade de criação de jogo, de ser um playmaker ali, de um assistente que é surreal. Muito habilidoso com o puck também. Então ele é fora de série. Então essa pique, é, na verdade, esse draft gira em torno muito do que o pessoal vai querer fazer. Vamos apostar no Michkov ou vamos numa aposta mais segura? Aí tem o Fantilli, o Smith, o Liu Carlson ou o Reinbacher, que é esse defensor suíço que também é muito bom, é o melhor defensor dessa classe. Então vai muito do que o time quer a curto e a longo prazo, né? Se você pensar, o nosso rebuild ainda está distante, vale a pena ir num Michkov. Mas se o nosso rebuild está para acabar, talvez não valha a pena tanto esperar por ele, né? Exatamente. Decisões a serem tomadas aí pelos times da NHL. O draft é no dia 28 de junho, vai até o dia 29. Então tem aí um mês pela frente para as equipes irem terminando de decidir o que elas fazem. Pulando agora para a nossa última liga, a NFL, a Liga de Futebol Americano. O draft aconteceu no dia 27 de abril até o dia 29 de abril. A primeira escolha, então a gente já sabe, a gente já tem os resultados, né? Um pouquinho diferente do que a gente veio falando dos últimos. E aí a gente tem, vamos fazer aqui uma retrospectiva dos últimos anos. Em 2020, a primeira escolha foi o Joe Burrow, quarterback campeão nacional por LSU. Ele estreou em 2020, desde então são 42 jogos, 82 touchdowns, 31 interceptações, 11.774 jardas, porque ele teve problemas de lesão também nesse meio tempo, visto tranquilamente como um dos caras mais promissores da liga. Uhum. Já chegou em um Super Bowl depois de ser draftado, inclusive. Em 2021, a primeira escolha foi Trevor Lawrence, do Jacksonville Jaguars. Foram, de 2021 para cá, 34 jogos, são 37 touchdowns, 25 interceptações, 7.754 jardas lançadas. Ele tem números tímidos ainda, o Lawrence, né? Parece um cara mais em adaptação Sim. à liga, mas soma-se ao fato do time do Jaguars ser uma grande porcaria e ele não ter muito apoio, né? de nenhum lado, né? Não tem jogo corrido, não tem recebedor e não tem proteção, não teve durante um tempo. Tanto que na primeira temporada dele o time foi de novo o pior time da liga. Foi. E a primeira escolha de 2022 também foi do Jacksonville Jaguars, foi o Trevon Walker, que é um defensive end. Ele jogou 14 jogos na primeira temporada dele, uma interceptação e 49 tackles. É um jogador de linha bem promissor, o Trevon Walker. A primeira escolha do draft de 2023 ficou com o Carolina Panthers. O Panthers não tinha uma escolha de primeiro geral, né? Desde 2011, desde o draft de 2011, em que eles escolheram Cameron Newton, quarterback de Auburn. Cara, eu gostava do Newton. Eu Não, gostava do Newton. quando eles foram pro Super Bowl, pô, ele era muito bom. Ele era muito bom, mas ele desistiu completamente de jogar futebol americano depois Não, disso. você vê a rede social dele, Ele é completamente pancada das ideias. Ele é completamente pancada das ideias. Ai, caralho. Nos últimos 4 anos, o Panthers ficou com 5 vitórias e 11 derrotas, quarto na sua divisão. Em 2020, 5 vitórias e 11 derrotas, terceiro na sua divisão. Em 2021, 5 vitórias e 12 derrotas, foi o quarto na sua divisão. Lembrando que aqui a NFL aumentou um jogo, né?
E aí, na última temporada, 7 vitórias e 10 derrotas, foi o segundo na divisão. A divisão do Panthers é muito equilibrada, né? A divisão com Buccaneers, Falcons e Saints. Só que aí você pensa, pô, o time quase 50%, segundo na divisão. É que a E divisão é uma ele, merda, né? e eles ganharam a primeira escolha graças a uma troca, É. né? Então, tem isso. Deixa eu só confirmar certinho a, a troca que jogou o Panthers para primeiro. A primeira escolha foi de Chicago. O Chicago trocou a escolha de primeiro round para Carolina pela troca do wide receiver DJ Moore, a escolhas de primeiro e segundo round de 2023, a primeira e a segunda, a primeira de 2024 e a segunda e a escolha de segundo round de 2025 do Panthers, tudo só por essa primeira escolha do draft. E aí entra em campo o Bryce Young, quarterback de Alabama que foi draftado, que assim, ele tem algumas question marks, assim, tem algumas interrogações acerca do jogo dele, de como ele vai translar para a NFL. Já vou falar aqui sobre ele, né? Ele foi escolhido. Os comparativos dele quando ele chega na liga são os seguintes: Deshaun Watson, Russell Wilson e Drew Brees. Russell Wilson e Drew Brees mais pelo tamanho, ele é o menor quarterback a ser draftado no primeiro geral na história da NFL. Então esse é um ponto. E o Deshaun Watson não pelo fato do Deshaun Watson ter molestado diversas mulheres, né? Inclusive tá aí ele ganhando um salário milionário Pô, no Cleveland Browns. tomara que ele se inspire nas coisas boas do Deshaun Watson, não Tomara nas que coisas... se... Exatamente. Mas pelo fato, o Deshaun Watson é um puta de um quarterback. Não, ele é Né? absurdo. Ele era muito absurdo É. no Houston Texans e em Clemson, na Universidade de Clemson. Então, o comando de campo, né, o fato de ser um field general é uma coisa muito bem vista. Ele tem um braço forte, ele tem uma mobilidade boa, embora ele não seja exatamente um bom corredor. E ele lê defesas muito bem. Isso ele conseguiu fazer. Alabama geralmente transiciona muito bem jogadores, principalmente de linha ofensiva e defesa para a NFL. É um celeiro de talentos. E aí esse quarterback que é o Bryce Young conseguiu aí se apresentar bem para a NFL para ser um grande nome aí que possivelmente vai liderar o Panthers na próxima década. E na segunda escolha, o Texans deve selecionar outro QB, que é o CJ Já Stroud. selecionou, né, no caso, porque Já já foi. selecionou. Esqueci que só a NFL pegou. O Texans selecionou o CJ Stroud, que veio de Ohio State. Ele é muito comparado com o Sam Bradford, o Jared Goff e o Matt Ryan. Ele é um cara que, por mais que tenha um pouco de mobilidade, não é um pouco relutante em usar essa skill dele. Ele é muito bom nos passes, ótima precisão, bom timing, mas ele é um cara mais de pocket, ele é um cara mais de plantar e arremessar com precisão, ao invés de ser um cara mais móvel, que é meio que a tendência moderna da NFL nos últimos anos. Essa tendência, o último cara grande assim draftado nessa característica, acho que foi o Burrow, mas o Burrow ainda tem um frame maiorzão, né? Ele é grandão, tal. O Stroud acho que nem tanto, tipo. Eu acho que ele é mais móvel que eles, mano. O Burrow, né? O Burrow tem ainda alguma É, mobilidade, né? Tipo, é, ele consegue correr um pouquinho assim, mas acho que depois da lesão ele pensa também um pouquinho, tipo, não vai se é, arriscar de forma é. desnecessária, embora seja alguma coisa que os quarterbacks tenham tendência a fazer, visto que eles não são. Eles precisam, né? Eles são os caras mais valiosos das equipes. O Uhum. Texans cometeu no dia do draft uma troca que jogou eles para escolher o número 3 também. Né? Então eles deram aí a alma e mais um pouquinho que eles não tinham, ou tinham, né? Pelo jeito que conseguiram. Escolheram na terceira escolha o Will Anderson Jr., linebacker de Alabama, ex-companheiro do Bryce Young. A comparação dele para quem chega no draft é parecida com a do TJ Watt, irmão do JJ Watt, jogador defensivo da temporada de 2022, 2021, e Khalil Mack, que foi talvez o pass rusher mais bem cotado dos últimos, sei lá, 5, 10 anos a entrar na NFL. Ele tem um primeiro passo muito bom, isso é importante para jogadores da posição dele, porque você
o primeiro passo, você saber dar ele na hora certa, você saber acertar esse timing com o snap é a diferença de você passar pelo jogador de linha ofensiva mais rápido. É o melhor pass rusher da classe, então é um cara que vai correr atrás do quarterback para derrubar ele, para atrapalhar jogadas, e é um cara que pode trazer um impacto instantâneo que o Houston Texans precisa. O time do Houston Texans é uma merdaça, é um time, tipo, assim, sem meia palavra, tipo, é o pior time da NFL, porque depois que tinha estourado a treta do dono, do Bob McNair, que foi abertamente racista com a liga inteira, basicamente, e não perdeu a franquia. Esse é mais um caso de americano passando pano para a atrocidade que o cara faz nos esportes. E aí depois estourou o caso do Deshaun Watson, que era o cara da franquia, a cara da franquia, literalmente. Então, tipo, o time ficou meio perdido numa espiral, fez umas escolhas ruins, draftou gente mal, trocou bons jogadores por virtualmente nada. Então tá tentando uma reconstrução. O Will Anderson é um cara que vai ajudar, assim, instantaneamente nessa reconstrução. Você tinha até falado antes, né, que Detroit tem 2 times no fundo do poço aqui, Houston também tem, né? Houston também tem. Porque tem o Texans e o Rockets E também o da Rockets NBA. também. Exatamente. É que não tem time na NHL também, né? Não, Houston não tem. Não tem, né? Tem Eles têm o Dallas. Arizona, que é É que ó, o que é o Coyotes, que eles porcariaça, né? estão falando de ir pra Houston tem um tempão. Que o Coyotes é uma merda. E eles nem jogam mais Em Phoenix, em Phoenix, né? não. É uma cidade do lado ali, que é uma merda. Os caras fuderam o time. O dono é um dodói. Em quarto, o Colts selecionou o Anthony Richardson, de Flórida, outro QB, que é muito comparado com o Kaepernick e o Cam Newton. Ele é um QB diferente dos outros dessa classe, que ele é um cara com mais mobilidade, ele é um cara com um talento bruto e um braço muito forte. Então ele já segue essa perspectiva mais desses QBs um pouco mais modernos. Então o Colts também, que é um time que precisa de um QB tem muito tempo. O Colts está sofrendo com QB faz. No geral, né? A liga inteira está sofrendo com QB, Sim, mas o Colts está numa draga desde que o Coisa o se Andrew aposentou. Luck. O Andrew Luck se aposentou com os problemas nas costas dele, meu. Já tem o quê? Uns 7 anos? 6? Basicamente isso. O Colts se virou com cada coisa, amigo. Os Não, é caras foram de bizarro. Philip Rivers até Só o. refugo, velho. Como é que chama o loirão que era do Eagles? Estranhaço. Ah, Nick o Nick Foles. Foles, é. Nossa, que coisa tenebrosa. Esse cara ganhou o Super Bowl, velho. É, tem isso, né? Tem Tomar isso. no cu, velho. O esporte é uma mãe, já diria o Nossa, outro. vai se fuder. A quinta escolha foi a do Seattle Seahawks com o Devon Witherspoon. Aqui é uma escolha um pouquinho diferente. O Witherspoon, o Devon é um cornerback, é um defensor. Ele não era cotado como o melhor corner da classe. Esse era o Anthony Gonzalez, da Universidade de Oregon, que acabou caindo para o New England Patriots, já quase no fim do round. Ele é comparado com o Sam Madison e o Taron Johnson. O Sam Madison é um jogador mais antigo, o Taron Johnson ainda está na liga. São corners de estatura menor, caras pequenos, são considerados baixos hoje para a posição, né? Mas no caso do Devon, ele se destaca pela cobertura individual, né? Um cara que vai bem no mano a mano, deve jogar para fora, né? Tipo do lado de fora da defesa contra a sideline. Tem um bom faro de bola, então um cara que deve conseguir muitos passes desviados, algumas interceptações, é uma característica. Então é um cara a se olhar para essa defesa do Seahawks. O Seahawks tem uma certa tradição nos últimos anos de ter umas defesas bem fortes na liga. Essa nona escolha, você tinha mencionado por quê mesmo? Eu esqueci. É o Jalen Carter, né, de Georgia, que ele era considerado o melhor jogador do draft, né? Ele era considerado o melhor jogador do draft, mas ele caiu no draft, ele foi a nona escolha do geral porque ele teve problemas extra-campo, como dirigir de forma perigosa e tirar racha antes do draft. Então, os times acharam que talvez ele não merecesse ser escolhido em primeiro geral, mas em nono, né? Acharam que seria uma boa. Tem alguns comparativos interessantes, como o Chris Jones, hoje defensive tackle do Kansas City Chiefs, um dos melhores defensores da liga, e o Fletcher Cox, que também foi draftado pelo Eagles,
caras que pressionam bem pelo meio da linha, né? A pressão no quarterback geralmente é feita mais pelas laterais. Então, um cara que pode pressionar no meio da linha, um cara que chega com muita facilidade por trás da linha ofensiva, tanto para derrubar um carregador de bolas ou um próprio quarterback. Então, é um jogador, a mais aqui. Essa escolha é um a mais por posição no draft e qualidade do jogador. É um acerto, um home run gigantesco do Eagles. Fez um bom draft, inclusive. E é isso aí. Mais algum comentário, alguma coisa geral aqui assim? Acho que é isso. A gente tá vendo, assim, tipo, que muitos jogadores muito talentosos estão sendo formados, né? Tipo, em todos os esportes, né? Caras estão atingindo um nível de excelência muito alto em muito pouco tempo. Então, é legal para a gente ficar de olho, para ver como é que vai reagir a liga, porque, assim, tem que ver se esses caras vão ser bons no começo ou se eles vão, tipo, manter a regularidade de ser bons, tipo, manter um nível alto durante toda a carreira, o que vai Essa acontecer... transição, né, como vai funcionar. Exato, e o que vai acontecer com os caras que são bons e estão envelhecendo, tipo, eles vão ser simplesmente escanteados e não sei o que mais. Acho que é um debate interessante que pode acontecer daqui para frente. Exato. Eu acho que vale a pena para quem gostou aqui, assim, quer conhecer um pouco mais desses jogadores ou aprofundar um pouco mais o draft. Eu acho que vale a pena porque, tirando da NFL, como a gente já mencionou, os outros ainda vão acontecer. São eventos legais, assim, Sim, mas é muita teoria também, porque fica na especulação, porque pode ser que o cara seja um ninguém e um cara seja fudido mesmo sendo de uma rodada bem baixa, né? Então, essa que é a graça também do jogo de ver o futuro, o que pode acontecer. Tem muita variável, né? O cara pode ser do terceiro round, cair num time que sabe trabalhar jovem, sabe trabalhar um cara que é desconhecido. Então, é legal ver esse desenvolvimento mas é como a gente disse, esse draft para as 4 ligas é bem profundo e a expectativa é que para os próximos anos eles causem bastante impacto nos seus times. exatamente. Reforçando, o draft é um negócio bem legal. Eu acho que é uma parada que torna tipo, os esportes americanos assim bem mais perto de justos que a gente pode alcançar quando o assunto é esporte. Ajuda na transição do cara para o profissionalismo, né? Então acho que é uma parada muito, muito da hora. E a gente pode claramente daqui 5 anos pegar esse episódio, olhar essa lista e rir, porque a gente errou absolutamente todos os nomes. Tipo, Pode ser. falando que esse cara era muito pica, tipo, não é, tá O cara ligado? já Ele é aposentou horroroso. já. Ele aposentou porque é ruim. Aposentou porque cometeu crimes. Um abraço aí pro nosso amigo Deshaun Watson, que não aposentou, mas cometeu crimes. Jamoran, todos esses caras. Jamoran que ligaram, né? A polícia ligou hoje pro Jamoran pra ver se ele tava bem. Aparentemente ele postou alguma coisa na rede social que deixou a galera meio com medo. Mas ele só tirou um tempo das redes sociais. Ele tá precisando. O Jamoran precisa de um. Ele precisa, obviamente, ser punido, né? Mas assim, ele Ele precisa precisa de de um muita coisa. acompanhamento sério. Ele precisa de um acompanhamento muito sério. É. Pra não virar o Antônio Brown, né? Porra, mano, se ele virar o Antônio Brown, fudeu. Nossa, O não dá, cérebro cara. dele derreteu já, mano, umas 15 Derreteu. vezes. O bom é que ele tomou menos pancada. A gente espera que ele tenha tomado menos pancada na vida dele que o Antônio Brown. Pô, se ele tomasse com o Antônio Brown, fudeu, mano. Nossa. O Antônio Brown que me rendeu, tipo, um dos touchdowns que eu acho mais legal da história da NFL aconteceu com o Antônio Brown muitos anos atrás, que ele retorna, acho que um punch contra o o Cleveland Browns. Tipo, ele retorna o punch assim, ele tá sozinho já, tipo, ele corre assim, na endzone, não tem ninguém, ele larga a bola assim, ele pula no Y e ele prende a perna assim no Y e cai. Tá Que ligado? Ele doente, né? corre assim, pula, se joga no Y, prende a perna, cai assim, do nada, toma uma flag totalmente Me desnecessária. diz se um cara desse tem um cérebro. Não, pô, não, já era, virou panqueca já. Já virou geleia. Vai tomar no cu. Uma Meu Deus. figuraça o nosso amigo Antônio Brown. Puta merda. Fechamos assim. Lembrando o maldito Antônio Brown. Puta merda. Fica desse jeito. Valeu, Brinjal. Até a próxima, hein? Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Sigam-nos nas nossas redes sociais. É a mesma. Todo episódio eu falo, @dividida podcast. Até a próxima. Um abraço.